A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 12 de março de 2024, estamos aqui mais uma vez, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos dar continuidade no livro de 1 Samuel. E vocês continuem acompanhando a leitura, meditando na palavra do Senhor, para que as nossas vidas continuem sendo edificadas através do poder que há na palavra do nosso Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, adorando e exaltando o nome do Senhor. São momentos que nós retiramos para adorar e engrandecer o Senhor, e que nesse momento, irmãos, o nosso Deus é o único que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Esteja aí orando, adorando e exaltando ao Senhor, onde você estiver. Jesus querido, nesta noite nós queremos elevar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, mas principalmente a nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Pai, que a Tua palavra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, seja nas nossas vidas transformadora. Pai, no nome do Senhor Jesus, assim como o Espírito Santo, ó Pai, se apoderou da vida de Saul e transformou aquele homem, ó Pai, que o Teu Espírito Santo se apodere das nossas vidas, ó Pai, e nos transforme cada vez mais de dentro para fora. Que possamos, ó Pai, ser transformados todos os dias, meu Pai, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que é em Ti. Perdoa, Senhor, cada falha, cada fraqueza, cada culpa, cada transgressão. Nós não estaríamos aqui, ó Pai, se não fosse a Tua bondade e a Tua misericórdia. Continue sendo conosco, trazendo, Senhor, entendimento e compreensão da Tua palavra e visitando cada um, meu Pai, que está fazendo esta campanha, que está fazendo este propósito de leitura diária da palavra do Senhor. A paz do Senhor. Hoje nós vamos estar aqui iniciando a leitura no capítulo 13, 14 e 15. Primeira Samuel capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Beté-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até ao tempo que Saul determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto.
E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me a ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subirás o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem-lhe ordenado o Senhor que seja chefe para o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal em Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Oron, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonas. Porém acharam-se com Saul e com Jonas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Miquimás. Capítulo 14. A vitória de Jonas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá naquela banda. Porém não fez saber o seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aias, filho de Aitubê, filho de Acabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de frente a Miquimás, e outra para o sul, de frente a Gibeá. Disse, pois, Jonas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircunciosos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a eles, se nos disserem assim:
parai, até que cheguemos a vós. Então ficaremos no nosso lugar e nós subiremos a eles. Porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado em nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinha escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e com os pajem de armas atrás deles, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Então com os filisteus haviam hebreus como dantes, que subiram com eles no arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus.
Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha. E degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com sua mão e o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós entrareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a espada de vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Melquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel.
E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou.
e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: traga-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gilgal de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul sobre rei de Israel. Amém, glória a Deus. O Senhor repete esse último versículo aqui por 2 vezes. Ele repete ele aqui no versículo 11, quando ele fala que arrependo de me haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E aqui no 35 ele volta a dizer: e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Saul realmente foi consagrado como rei, teve o Espírito Santo em sua vida, teve o Espírito de Deus em sua vida, e começou a desobedecer ao Senhor, começou a fazer tudo conforme a sua vontade, sem ouvir e obedecer os direcionamentos do Senhor. Eu acho interessante que aqui no versículo 22 tenha muitas das vezes aquele ditado que nós falamos, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas das vezes nós achávamos que isso talvez poderia ser até um ditado popular, né? Mas a palavra do Senhor vem nos confirmar aqui em 1 Samuel 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes nós queremos fazer sacrifícios ao Senhor, queremos fazer jejuns, queremos fazer propósitos,
mas nós não obedecemos ao Senhor. Então, de que proveito terá isso? E a palavra do Senhor vem dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor se agrada muito mais de servos obedientes do que de servos que muitas das vezes não obedecem e prestam ao Senhor algum tipo de sacrifício. Claro que o Senhor agrada sim de sacrifício, mas seguido de obediência. Que essa palavra possa ser testificada em nossos corações, que o Senhor continue ministrando a sua gloriosa palavra sobre as nossas vidas. Mas foi muito interessante ver isso daqui hoje, irmãos. Mas é muito triste ver que o Senhor Deus se arrependeu de haver posto Saul, simplesmente pela questão da desobediência. Então que nós possamos estarmos aí, atento, porque muitas das vezes achamos que não obedecemos aquilo que o Senhor nos direciona, não obedecemos a voz do Senhor. E logo aqui no 16 nós vamos ler que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então logo o Senhor preparou um substituto para o rei Saul, né? Então que nós possamos meditar nessa palavra e que o Senhor continue ministrando graça, sabedoria, mas principalmente obediência aos nossos corações. Maravilhoso Deus, nesta noite nós queremos exaltar e engrandecer ao Senhor por mais uma vez reunidos aqui nesta rica oportunidade de aprendermos da Tua palavra, ouvirmos, ó Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações. Continue sendo conosco, continue falando aos nossos corações, ó Pai, pelo poder que há em Ti, pelo poder que há na Tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita cada vida, transformando, libertando, curando, ó Pai, trazendo cura pelo poder que há em Ti. Pai, abre a porta onde não tem porta aberta, Senhor, pelo poder que há em Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, que visite famílias, restaure famílias, ó Pai, pelo poder que há no Teu nome, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, ó Pai, que visita esta nação, ó Pai, visita a nação brasileira, visita, Senhor, a nossa nação, visita, Senhor, com poder e autoridade, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo justiça, ó Pai, e sendo com cada um do Teu povo, não desamparando em nenhum momento, ó Pai, os Teus servos, ó Pai. Ouve o clamor do Teu povo, ouve o clamor, ó Pai, dos Teus filhos queridos, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos nesta noite. Sê conosco no nome de Jesus.